Olá, meu nome é Saulo Silva, sou aluno do curso de graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará, e esse vídeo faz parte de um projeto de extensão universitária chamado Inteligência Artificial Introdutória com Dados Científicos no Ensino Médio, formando os profissionais do futuro. Desenvolvido sob a orientação do professor Newton Rodolfo, o objetivo desse projeto é levar de forma simples e acessível os primeiros conceitos de inteligência artificial e ciência de dados para os estudantes do ensino médio, utilizando a linguagem de programação Python como ferramenta principal de ensino. Para colocar esses conceitos em prática de um modo que faça sentido para qualquer pessoa, escolhemos trabalhar com um tema que faz parte da vida de todo mundo, a educação financeira. Foi assim que nasceu o material que eu vou apresentar ao longo desse vídeo, intitulado Cartilha de Educação Financeira, transformando dados em decisões com o Google Colab. Sendo assim, este vídeo tem como intuito de mostrar exatamente como ela foi construída, desde o dado bruto, organizado numa planilha, até o material final. Inicialmente, eu vou apresentar um pouco sobre o que será abordado ao longo da cartilha. Vamos começar discutindo sobre a importância da educação financeira, a realidade do endividamento no Brasil, o perigo dos golpes digitais, além de entender como a tecnologia pode ser nossa grande aliada. Posteriormente, iremos acessar a plataforma Google Colab e entender, a partir de um guia rápido, como ela pode simplificar nossa vida e gestão financeira, utilizando dados e simulações. Para isso, irei mostrar algumas bases de dados criadas para fazermos exemplos práticos sobre orçamento, poupança e também como se proteger de golpes financeiros. Antes de entrarmos na parte técnica, é importante entender como que esse tema foi escolhido. A educação financeira não é um assunto que interessa apenas a quem trabalha diretamente com dinheiro. Ela é relevante para todas as idades, desde uma criança que está aprendendo a guardar sua primeira mesada até uma pessoa mais experiente que precisa administrar a própria aposentadoria com segurança e tranquilidade. E os números reforçam essa urgência. Segundo o G1 e a Veja, o Brasil fechou o ano de 2025 com quase 80% das famílias endividadas, o maior percentual já registrado para o mês de dezembro em toda a série histórica dessa pesquisa. E no mesmo período, golpes digitais também bateram recorde no país, afetando pessoas de todas as faixas etárias. Diante desse cenário, entendemos que unir a educação financeira com ciência de dados não é apenas exercício acadêmico, é também uma forma real de gerar impacto social. Um dos maiores desafios que identificamos ao longo desse projeto foi justamente a desigualdade no acesso à tecnologia. Ferramentas de inteligência artificial já ajudam muita gente a organizar suas próprias finanças, mas boa parte da população nunca teve a oportunidade de aprender a usar esse tipo de ferramenta no dia a dia. Por isso, escolhemos trabalhar com uma tecnologia que fosse ao mesmo tempo gratuita, acessível e poderosa. No nosso caso, o Google Colab. O Google Colab é um ambiente de programação que funciona inteiramente na nuvem, direto do navegador de internet, sem a necessidade de instalar absolutamente nada no computador. Para acessá-lo, você deve abrir seu navegador de internet e buscar pelo link colab.research.google.com na barra de endereços, ou simplesmente digitar Colab como eu estou fazendo, e deve procurar por esse site. Ao entrar no site, você pode se deparar com uma mensagem pedindo para fazer login com uma conta Google, a mesma que você usa no Gmail, né, YouTube, Google Drive, enfim. Se você não tiver uma conta Google, o próprio site vai te guiar para criar uma, de forma totalmente gratuita. Então, criando sua conta, né, você será direcionado para essa tela, que é a tela inicial, né, de abrir notebook. Lembrando que dentro do Colab, cada arquivo é chamado de notebook, que significa caderno em inglês, né? E é exatamente assim que a gente tem que pensar ele funcionando, né, como se fosse um caderno digital, onde cada página pode conter tanto anotações quanto instruções, né, para o computador executar. Essa tela inicial, né, ele já mostra alguns notebooks, né, alguns cadernos do Colab. Tem essa aqui, Conheça o Colab, né, que é a página inicial dele, basicamente. Os exemplos que o próprio Colab já tem prontos, né, mostrando algumas bibliotecas, algumas funcionalidades dentro dele. Também pode importar algum arquivo via Google Drive, se você tiver algum arquivo compatível com o Colab, né? No seu Google Drive ou no seu GitHub também. Ou no seu computador, usando aqui o Upload. E procurar um arquivo no seu computador. Então, como é a sua primeira vez no Colab, eu suponho, né? Então você provavelmente não tem um arquivo. Então, vou mostrar aqui como é que você vai criar o seu primeiro notebook e entender as funcionalidades iniciais dele.
Para criar um novo caderno, né, basta clicar em novo notebook aqui, ou você pode também vir pela interface aqui na barra de ferramentas, em arquivo e novo notebook aqui no Drive. Você pode criar, vai gerar uma nova página. E esse aqui é um caderno do Colab, né? Esse caderno aqui ele é organizado em blocos, chamados células. Existem dois tipos de células, as células de texto e as células de código. As células de texto, eu vou criar uma aqui como exemplo, é só clicar aqui em mais texto. Aqui, como eu disse anteriormente, né, é uma célula para escrever basicamente explicações, títulos e anotações, né? Então eu vou colocar só escrever célula de texto, vou fechar aqui, ó, e já tenho uma célula de texto pronta. Se eu quiser acessar ela novamente, eu tenho que dar um double click. Eu consigo acessar e editar o texto que estava aqui, escrever qualquer coisa, enfim. E o outro tipo de célula que o Colab tem são as células de código, né? Eu posso criar uma célula de código aqui. Eu já tinha também uma aqui inicialmente, né? Ele já gerou uma célula de código. Eu escolhi essa aqui. E aqui eu escrevo meus códigos em Python para poder o computador executar a instrução que eu quero. Ele já dá uma instrução, né? Uma sugestão, né? Que comece a programar ou gere o código com IA. Se eu clicar aqui, né, ele vai abrir o Gemini, que é assistente, onde eu posso, por exemplo, pedir para ele gerar um gráfico. Gere um gráfico de uma equação do segundo grau, por exemplo. Eu peço, ele vai gerar todo o código e vai ainda me dar uma imagem no final, né? Porque eu pedi para ele gerar um gráfico e de uma equação do segundo grau. Ora, essa célula de código, o próprio Colab ele já cria toda a célula de código feita pelo Gemini, é onde ele importa as bibliotecas, né? E todas as equações. Eu vou mostrar isso mais detalhadamente quando a gente for para os nossos exemplos, né? Então, para executar uma célula, basta clicar neste ícone de play que fica aqui do lado. Eu posso usar também o atalho Ctrl Enter no teclado. Bom, vou dar play aqui. O computador processa a instrução na hora e o resultado aparece logo embaixo. Pode ser um texto, pode ser um número, pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, né, como a gente tem aqui. Ele deu uma equação de segundo grau genérica aqui pra gente, né? Basicamente são essas as instruções iniciais que você precisa ter para utilizar o Colab. Antes de voltarmos ao Colab para carregar os dados de verdade, vamos retomar um conceito importante que também está na nossa cartilha. O que é de fato uma base de dados? De forma simples, uma base de dados nada mais é do que um conjunto organizado de informações que podem ser acessadas remotamente. Elas servem para armazenar, organizar e analisar grandes volumes de dados, como uma planilha, por exemplo. Todos os exemplos que vamos construir ao longo da cartilha partem justamente de bases de dados como esta. E para esse projeto nós construímos três bases genéricas. Para mostrar as três bases para vocês, eu vou ter que sair da cartilha por um instante e te mostrar diretamente no Google Drive a pasta onde guardamos os três arquivos de dados brutos utilizados nesse projeto. Repare que cada um deles está salvo no formato CSV, sigla para valores separado por vírgula. Um formato simples de tabela que qualquer programa de planilha e também Python consegue ler sem nenhuma dificuldade. O primeiro arquivo é de orçamento doméstico. Ele simula os gastos de uma família fictícia ao longo de 6 meses, organizados em categorias do dia a dia, como alimentação, moradia, transporte, saúde, lazer e poupança. Cada linha da tabela representa o valor gasto em uma categoria específica em um mês específico. O segundo arquivo é o de poupança. Ele simula uma pessoa que guarda R$ 200 todos os meses ao longo de 12 meses, em uma conta que rende juros. Aqui, cada linha mostra o valor depositado naquele mês, a taxa de juros aplicada, quanto o dinheiro efetivamente rendeu e o saldo acumulado total até aquele ponto. E o terceiro e último arquivo é o de golpes financeiros, que é um pouco diferente dos outros. Em vez de valores em dinheiro, ele reúne 20 situações simuladas, sendo 10 golpes e 10 mensagens legítimas, cada uma descrita por sinais de alerta que podem ou não estar presentes, como contato de um número desconhecido, pedido de senha, promessa de prêmio ou pedido de Pix, por exemplo.
É importante deixar claro que todos esses dados são fictícios e criados exclusivamente para fins didáticos. E não representam nenhuma estatística real relacionada a golpes no Brasil. Além da base de dados, precisamos também baixar o notebook completo do projeto. Por isso, deixa disponível tanto na última página da nossa cartilha, através de um QR Code, quanto na descrição desse vídeo o link de acesso do repositório GitHub. O GitHub que é uma plataforma muito usada por programadores para compartilhar e armazenar códigos. Nesse repositório você vai encontrar dois arquivos principais. Uma cópia da própria cartilha em PDF e o notebook que vamos usar no Colab. O arquivo que nos interessa nesse momento é o que tem a extensão .ipynb, que é o formato padrão de notebooks no Google Colab. Basta clicar sobre ele e em seguida fazer o download para o seu computador, como eu estou fazendo agora. Com o arquivo já baixado, eu volto para o Colab, clico em arquivo, depois em fazer upload do notebook e seleciono o arquivo que acabei de baixar do computador. Em poucos segundos, o notebook inteiro, com todas as explicações e os códigos, abre direto na tela, pronto para ser executado célula por célula. Com o notebook já carregado, antes de começarmos a rodar as células, vale explicar rapidamente como ele está organizado. Ao todo, são 9 exemplos práticos nesse material distribuídos em 3 temas, seguindo exatamente a mesma lógica das nossas bases de dados. São 4 exemplos para orçamento doméstico, 4 exemplos para poupança e um exemplo sobre golpes financeiros. O primeiro passo será importar as bibliotecas que vamos usar em todas as células de código daqui em diante. Pense nelas como aplicativos que já vêm prontos e que vão nos ajudar em tarefas específicas. O Pandas, por exemplo, ele nos ajuda a ler e organizar os dados em formato de tabela. O Matplotlib ele nos ajuda a desenhar os gráficos e o IPyWidget nos ajuda a gerar os menus e controles interativos que vamos usar mais adiante. Eu vou executar essa célula agora. Pronto, apareceu uma mensagem confirmando que as ferramentas foram carregadas com sucesso. Depois disso, precisamos fazer com que o Colab tenha acesso à nossa base de dados, né? Como a gente já viu, ela está guardada numa pasta pública do Google Drive, e para isso a gente vai utilizar uma biblioteca chamada GDAL. Basta executar essa célula, né? Basicamente, ela utiliza o link de acesso da pasta pública, né, no Google Drive e faz o download dos arquivos direto na plataforma, sem que a gente precise fazer nenhum upload manual. Executando, né, a gente tem que os 3 arquivos já foram baixados com sucesso, né, eles já estão disponíveis para a gente usar dentro do ambiente Colab. E para verificar se os arquivos baixados estão corretos, a gente pode utilizar o comando .head, que é a abreviação de cabeça em inglês, né, que mostra apenas as primeiras linhas de uma tabela, né, como prévia. Eu vou rodar essa célula agora e repare que a tabela de orçamento aparece exatamente como esperávamos, né, já com as colunas de mês, categoria e valor em reais organizadas. Partindo para os exemplos, o primeiro se trata de um gráfico de gastos por categoria. Eu vou executar essa célula e o resultado é um gráfico de barras que mostra quais categorias mais pesam no orçamento da nossa família fictícia, em média e por mês. Repare que a moradia e a alimentação elas lideram, né? Essa visualização seria difícil, né? Só analisando as tabelas como a gente mostrou anteriormente na base de dados. O segundo exemplo ele mostra como esses mesmos gastos evoluem ao longo do semestre. Executando a célula, o gráfico de linhas deixa claro que os gastos não são fixos, né? Eles sobem e descem mês a mês, dependendo da categoria. O terceiro exemplo apresenta esta mesma informação sob outro ângulo, em formato de pizza. Rodando a célula dá para ver rapidamente qual fatia de orçamento cada categoria ocupou ao longo do semestre inteiro. E o quarto e último exemplo deste tema soma todas as categorias juntas, né, mês a mês. Executando, o gráfico mostra se o gasto total da família está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, né? Que ajuda a enxergar a tendência geral e não somente categoria por categoria. Passando agora para o segundo tema, né, que é a poupança, também com 4 exemplos. O primeiro ele vai mostrar o crescimento de uma poupança de R$ 200 por mês, ao longo de 12 meses. Rodando a célula, a gente pode ver como o saldo cresce de forma cada vez mais acelerada graças aos juros. O segundo exemplo ele introduz o conceito de meta financeira, né?
Executando a célula, as barras ficam verdes assim que o saldo ultrapassa R$ 2.000, né, que definimos como meta, deixando bem claro em qual mês o objetivo é alcançado. O terceiro exemplo é comparar duas situações lado a lado: guardar dinheiro rendendo juros ou simplesmente deixá-lo parado. Rodando a célula, dá para ver que a diferença entre as duas linhas mostra bem visível porque vale mais a pena colocar o dinheiro para render, em vez de deixar ele parado na conta. E o quarto exemplo desse tema, ele é interativo, né? Ao executar a célula, e em vez de um gráfico fixo, aparecem dois controles deslizantes. É um para o valor guardado no mês e o outro para definir a taxa de juros, né? Eu vou mover esse primeiro aqui e repare que o gráfico ele se atualiza instantaneamente. Agora eu vou ajustar também a taxa de juros e o crescimento ainda fica mais evidente, né? Esse exemplo ajuda a visualizar na prática como pequenas mudanças no valor guardado ou na taxa de juros impactam no resultado final. Por fim, chegamos ao terceiro tema, né, que é o de golpes financeiros. Esse aqui só possui um único exemplo, mas ele é interativo. Ao executar a célula, aparece um menu suspenso com 20 situações diferentes, cada uma com um título, né? Essas situações representam ou um possível golpe ou uma mensagem legítima. E repare que aparece a mensagem que a pessoa teria recebido, os sinais de alertas identificados, o nível de risco calculado, né, pelo sistema e uma dica de segurança específica. Agora eu vou testar outra situação. Dessa vez é uma mensagem tranquila do dia a dia, né? E veja como o resultado muda completamente. Nenhum sinal de alerta, ele ainda retorna que o risco é baixo, e esse contraste ajuda a gente a treinar o olho para identificar o golpe e evitar cair nele. Bom, agora a gente chegou ao final da nossa cartilha, né? E ao longo dessa apresentação, você viu que organizar um orçamento, fazer o dinheiro render, reconhecer um golpe antes que ele aconteça, não exige nenhum conhecimento avançado, nem em finanças, nem em programação. Exige apenas um pouco de atenção e acesso às ferramentas certas. Se você quiser conferir essa cartilha completa, né, como eu disse anteriormente, você pode acessar o GitHub, né, e baixar o notebook para reproduzir esses exemplos, né, com seus próprios dados. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code, né, que está aparecendo na tela. E muito obrigado por assistir. E até a próxima.